A graça e a paz, irmãos. Estamos felizes por mais um dia podermos estar aqui na presença do Senhor, para falar das grandezas de Deus e para podermos, nesta noite, prestar o nosso culto de adoração. Quero agradecer a presença de todos nesse momento que se faz presente. Peço aos irmãos que compartilhem essa live para que possa alcançar mais número de pessoas e que a palavra de Deus possa chegar em mais lares. Hoje estou um pouco triste também porque perdi um sobrinho dessa Covid-19, mas Deus está no controle de tudo. Peço que os irmãos orem pela família, por essa família, por essa família que perdeu seu filho, e que possa confortar a vida dos pais, que ficaram. A mãe dele também perdeu a perna agora, ontem, estava internada. Acho que ela descobriu que o filho morreu hoje, já faz uma semana. E tem sido um baque muito grande para nós, família. Nito era um menino muito jovem, e deixou saudades, realmente. Que os irmãos possam também estar sempre se cuidando. Ao adoecer, procurem os hospitais, procurem logo se medicarem para que possa ser sanado o problema, Mas nessa noite nós estamos aqui no intuito de adorar o Senhor. Eu convido a todos que nesse momento curvamos nossa cabeça e elevemos nosso pensamento a Deus, entregando esse momento para que Ele possa se fazer presente em nosso meio. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai querido, por mais um dia podemos estar diante de Tua presença. Senhor, nesta noite estamos aqui, Pai querido, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos a Tua presença nesse lugar. Que eu possa receber nosso louvor, a nossa adoração, e que essa mensagem de hoje, Pai querido, possa atingir os corações das pessoas, dos homens, das mulheres, possa trazer transformação de vida. Que as pessoas que estão necessitadas de uma palavra, que essa palavra chegue como um remédio, que venha curar suas feridas e possa trazer esperança em suas vidas. Assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço a todos os irmãos da primeira igreja batista em Água Preta. Muito tempo que nós nos vemos devido a essa pandemia. Ao pastor José Luiz, que se encontra em casa, mas está se recuperando bem, já está até saindo de casa já devagarzinho. Hoje ele está conosco aqui também, falando da palavra de Deus. Um abraço a Adeilson e sua esposa, que tem trabalhado nessas lives com muita perfeição, Que Deus abençoe esse casal, que eles possam estar sempre dispostos para a obra. E nesse momento, vamos aproveitar o momento para louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos a presença de Tiffany e Sabrina, que vieram para louvar o Senhor. E nesse momento, elas irão adorar o nome do nosso Deus. Clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você.
manda a música calar. Quando o mover passar, eu só quero você, 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 só quero você. Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender. E no meu coração carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Eu sou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, sim, eu te amo, eu te amo, Deus. Glória a Deus, que louvor maravilhoso, né? Eu te amo, Deus, que nós possamos realmente
podermos dizer, eu te amo, Deus, né? Porque Deus tem sido a razão do nosso viver. Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Deus possa abençoar essas meninas, né? Para vocês que não conhecem, né? No violão você viu Sabrina, filha do diácono Lindomar, e louvando a Deus, a minha filha Tiffany, né? Deus tem me abençoado com esse presente, eu sou grato por isso. Hoje eu vim falar de um assunto, sabe, um assunto muito importante mesmo. Vendo tantas vidas sendo ceifadas, vendo essa pandemia, sabe, entrar nos lares, levar pessoas tão queridas, né, jovens principalmente, têm perdido sua vida. Veio a esse momento ruim, essa assolação aí que assola a terra. Eu quero conversar hoje sobre um assunto muito importante e nós não podemos deixar de lado. Tem muito a ver sobre a questão do caráter cristão, a reputação do homem cristão, e nós vamos tratar desse assunto nesta noite. Peço que todos abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Eu peço a todos vocês que não saiam, assistam a live toda do começo a fim, deixe que Deus fale ao coração de vocês. Chamem as pessoas que estão ao seu lado, desligue a televisão, sabe? Sente-se nesse momento a ouvir a palavra, deixe Deus falar na sua vida. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repetindo mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Curve sua cabeça e falamos com o Senhor. Deus maravilhoso, te agradeço, Pai querido, por mais um dia. Permitir, Senhor, que eu possa falar da tua santa palavra. Peço, Senhor Jesus amado, que nesta noite o teu Santo Espírito conduza essa mensagem, usa-me segundo a tua vontade, fala ao coração da tua amada igreja, fala ao coração dos ouvintes, Pai querido, onde essa mensagem chegar. Fala ao meu coração, Senhor, que sou necessitado de ti. Essa é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, alertando a todos os crentes, né? Principalmente aos diáconos da época, para que todos nós possamos nos apresentar a Deus aprovado. Que Deus possa olhar para mim e que Deus possa olhar em sua vida, olhar para você e te achar aprovado diante dele, sem, como diz a palavra, sem ter do que se envergonhar. Faça uma autoanálise em você neste momento e veja se você tem se apresentado diante de Deus, se você tem sido achado aprovado aos olhos de Deus, né? Se Deus tem olhado para você e tem dito, essa serva tem me honrado, esse servo tem honrado a mim, sabe? Esse servo me representa, ele está ali, ele é luz realmente, ele é luz e sal da terra, entendeu? E você tem sido aprovado diante de Deus, glória a Deus por isso. Mas se você não tem sido aprovado diante de Deus, e sua autoanálise, ela lhe mostra que você não tem alcançado essa aprovação, há tempo de mudança, né? E o tempo de mudança é hoje. Nós podemos mudar nossa direção. A palavra diz em Apocalipse 3, né? Lembra de onde caíste? Volta ao início, as práticas do primeiro amor. Começa tudo. É simples. Procura te apresentar-te a Deus aprovado. Uma situação, um desafio cristão. Desafio cristão. Nós, como cristãos, devemos escutar essa palavra, sabe? Escutar essa palavra, essa fala do apóstolo Paulo como um conselho, sabe? Um
conselho. Procura te apresentar-te a Deus. Irmãos, todos os dias de nossa vida devemos levantar e todo dia, por isso que a palavra diz, busca o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Todos os dias ao acordar, ter esse tema, ter essa palavra em nosso coração. Senhor, eu acordei, hoje eu me esforçarei a me apresentar diante de aprovado, e passar um dia de santidade diante do Senhor. Como passar um dia de santidade diante do Senhor, né? Muitos pensam que passar um dia de santidade do Senhor é passar o dia inteiro ajoelhado e não sair dali, orando o tempo todo. Então assim você não sairá da presença do Senhor e talvez você consiga. Mas na verdade a Bíblia fala que tudo que façamos como para o Senhor. Tudo que façamos. Então nosso dia tem que ser feito como se fosse para o Senhor. Se vou varrer uma casa, varro ela como se estivesse varrendo a casa do Senhor. Se vou trabalho, faço o melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. E tudo que eu fizer durante o meu dia tem que ser feito como se eu estivesse fazendo para o Senhor, né? E assim, a todo instante, se mantendo vigilante, é possível o homem alcançar essa aprovação diante de Deus. Os homens se preocupam muito com reputação, né? Pessoas, o que eu falo, o que eu faço diante das pessoas é o que importa. Muitas pessoas têm como isso, né? Eu estou diante de muitas pessoas, então eu me comporto direito para que todos vejam em mim um bom homem, né? Estou aqui pregando diante de vocês e talvez vocês façam uma análise do irmão Heraldo e diga, poxa vida, olha que pregador, né? Irmão, Deus e tal. Mas o meu Deus, ele olha para mim e muito mais além do que você consegue ver. Essa questão que nós vamos falar hoje, sobre o que Deus vê em mim, é o que importa, não é o que os homens veem. Nós, homens, como eu disse, nós nos preocupamos com nossa reputação. O que é reputação? O que os homens, o que as pessoas pensam. Isso tem sido o que importa a muitos, né? As pessoas pensam, então, minha reputação, não posso sujar o meu nome, eu não posso ser mal falado, então eu cuido da minha reputação. Então, diante dos homens, eu tenho uma postura para que todos olhem para mim e achem em mim um homem perfeito. Mas o que Deus quer e o que Deus olha é o seu caráter. Deus olha mais além. Caráter. O que é o caráter, né? É o que Deus sabe de nós. O caráter, ele é o que você tem dentro de você que faz com que você seja o que você é. Se é especial, sabe? O caráter, ele transforma a vida do homem. Porque o caráter é um estandarte, é uma bandeira a defender. Então, o seu caráter, ele é como ele faz parte da sua vida, a parte da sua vida. Por esse caráter seu, você defende ele dos dentes, né? Porque o caráter, ele define o homem. É possível ter desvio de conduta, fraqueza fora da vigilância e viver da forma teatral diante de observadores. Muito importante essa frase, né? É possível ter desvio de conduta fora da vigilância e viver de forma teatral diante de observadores. O que é isso? Muitos crentes diante da igreja chegam na igreja, são mulheres, são homens de bênção, cantam, louvam, pregam, glorificam dentro de suas igrejas, um grita glória a Deus e aleluia mais alto que o outro, tentando assim mostrar a santidade. Mas Deus, ele olha para você. Então, Deus está sempre te olhando. Você, por nenhum momento sequer, você sai da presença do Altíssimo, da sua visão. E Deus te conhece, Deus sonda o teu coração. É possível, sabe, ter desvio de caráter fora da vigilância, porque enquanto você está na igreja, você está ali vigilante, tá? Diante das pessoas, as pessoas estão lhe olhando, então meu comportamento, eu não vou falar um palavrão, eu não vou, sabe, xingar ninguém, eu não vou desviar o meu pensamento em Deus, então as pessoas irão olhar para mim naquele momento ali, e poxa vida,
nossa, bênção é aquele irmão, né? Homem de Deus, mulher de Deus, porque ele está diante dos holofotes. Todos estão olhando para ele. Você sabe que a vida do cristão, ela é a todo tempo apontada. Todo tempo as pessoas olham para você e elas cobram, sabe, um posicionamento de você e de mim, né? Por nós representarmos a igreja de Cristo, representarmos a Jesus Cristo, né? Levando mensagem de transformações aos homens, por nós sermos imagem e semelhança de Deus. Mas é possível viver de forma teatral diante dos observadores, fingindo ser o que não é, mas tem um desvio de conduta fora dessa vigilância. Então, quando os homens olham para mim, eu me comporto de uma maneira, porque eu cuido da minha reputação, meu nome a zelar. Eu estou ali, as pessoas estão me olhando, então eu ando como se estivesse pisando em casca de ovo, para não errar. Mas quando eu não estou nessa vigilância, fora dessa vigilância, quando eu me encontro só, entendeu? Então a conduta de desvio acontece. O homem que eu fui aos olhos das pessoas, muitas vezes não sou quando estou sozinho. Quando estou sozinho. Essa mudança de comportamento fora da visão das pessoas. E Deus cobra muito isso, porque por mais que nós saímos do olhar do homem, o olhar de Deus a todo instante, Ele está sempre nos olhando, sempre em cima de mim e de você. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Talvez essa palavra tenha mexido com você nesse momento. Talvez tenha te remetido a algo errado que você tem feito às escuras, né? Quantos filhos evangélicos, nascidos em berço cristão, ou não nascidos em berço cristão, mas jovens que se decidiram a seguir a Cristo, e quando estão na igreja são grandes adoradores, sabe? São pessoas que trabalham na obra e tudo mais, mas quando estão em seu momento a sós, em seu momento no seu quarto, em seu momento onde não há ninguém olhando ele, talvez ele esteja olhando o celular e olhando algo que não seja do agrado de Deus. Tá vendo? Isso é o desvio de conduta. Isso é o caráter daquela pessoa que ainda precisa ser transformado. Aquele caráter precisa ser transformado num homem de Deus, porque o homem de Deus, a Bíblia diz, vigiai a todo instante. A todo instante devemos estar cuidando da nossa reputação, que é muito importante, mas também do nosso caráter. Ele tem que ser transformado em um caráter de Cristo. Que o caráter meu e seu caráter, ele seja o caráter de Jesus em nossas vidas. Possa realmente, a todo instante, independente de eu estar diante de homens, ou eu estar apenas em meu quarto a sós, entendeu? O meu caráter, ele tem que ser o caráter de Cristo. Porque quando o meu caráter, quando eu conseguir estar diante da solidão, assim, entre aspas, só em um quarto, ou quando eu estiver numa sala, quando eu tiver onde não tiver ninguém, eu estiver sozinho, e ali eu conseguir vencer os meus desejos, a concupiscência da carne, eu conseguir evitar o pecado, entendeu? Evitar o pecado, então o meu caráter realmente ele está sendo transformado, está sendo realmente caráter todo o tempo. Eu lembro de quando o Senhor subiu ao Monte das Oliveiras e pediu para que os apóstolos ficassem orando, e eles cochilaram e dormiram. É isso que acontece conosco. Muitas vezes, sabe, diante da presença de Deus, diante da igreja, somos homens e mulheres fervorosos e trabalhamos na obra e tudo mais. Mas quando estamos sós, esquecemos dessa vigilância, não cuidamos do nosso caráter, não defendemos ele como residentes, como deve ser feito. Entendeu? Então, os homens, quando eles não estão sendo observados, normalmente há essa mudança de caráter. O caráter deles sobressai.
Sobressai. Este tipo de fraqueza é algo comum nos homens. Não é algo só em você, viu? Se você está passando por isso, não é só em você. Todos nós somos falhos e por muitas vezes temos esse desvio de caráter diante de Deus. Entendeu? Vamos ler em Êxodo 2. Êxodo 2, eu peço que todos abram a Bíblia de vocês e acompanhem. Do capítulo 2, versículo 11 e 15. Vamos falar sobre uma passagem aqui muito importante que fala sobre essa questão de desvio de caráter. Grande homem de Deus, né? Vamos dar aqui Moisés como exemplo. Do Êxodo capítulo 2, do 11 ao 15. Diz a palavra do Senhor: E naqueles dias aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos e observou as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um dos hebreus, seus irmãos. E olhou a todas as partes, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E saindo no dia seguinte, viu dois hebreus que brigavam, e disse ao que era injusto: Por que feres a teu próximo? E ele respondeu: Quem pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em me matar como matou ao egípcio? Então Moisés teve medo e disse: Certamente foi descoberto este fato. E ouvindo Faraó este assunto, procurou a matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante de Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Veja só o que aconteceu com Moisés. Moisés, por um instante, se deparou com uma situação onde um príncipe do Egito, um homem que cuidava de sua reputação, seu nome, né? Seu nome é Zelá, e ele se depara diante de uma situação onde ele vê, ele já sabendo ser hebreu, né? Já conhecendo a sua linhagem, ele vê um soldado egípcio a espancar um hebreu. E naquele momento, a Bíblia nos conta que no versículo 12, a Bíblia é bem clara quando diz: E olhou a todas as partes, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Veja que se tivesse alguém olhando, essa situação não teria acontecido. Talvez não teria sido da maneira que foi. Mas ele teve todo o cuidado em olhar se havia testemunhas. Há pessoas me olhando? Há pessoas em que vão me delatar depois? Ou eu posso cometer esse erro sem ser punido por ele? Porque quando nos preocupamos em olhar ao nosso redor, se há alguém olhando antes de fazer algo ilícito, como Moisés fez aqui, foi matar, tirar a vida de um homem, né? Nós olhamos por quê? Porque sabemos que naquele momento, estamos prestes a cometer algo não aceitável por Deus, né? Então a preocupação de Moisés foi essa: ele olhou aos lados para se certificar que estava só, né? E então assim cometeu o seu delito. Houve um desvio de caráter de Moisés, um desvio na sua conduta como príncipe, né? Mas ele achava que sua reputação estava intacta, pois ele cria que ninguém tinha visto o que tinha acontecido. Mas nós cristãos sabemos que Deus a todo tempo está nos olhando. Como esconder um fato? Mas mesmo assim, quando nos sentimos sós, estamos em um ambiente onde é só você e mais ninguém, normalmente a conduta do homem se transforma, né? Há pessoas que cometem deslizes de furto. Então ela chega num determinado lugar e há um celular em cima de uma mesa, de um sofá, de uma coisa ou outra. Ele olha para um lado e para o outro, certifica-se que não há ninguém, então comete o pecado, né? O pecado do roubo, de pegar algo que não é seu. Ele comete aquilo. Há pessoas que na madrugada
filhos, principalmente, durante o dia mesmo, trancado dentro do seu quarto, olham para o lado e para o outro e não veem ninguém, então mexem em seus celulares e entram em páginas impróprias, onde Deus está vendo, mas eles pensam estar protegido, pensam que ninguém está vendo o seu adultério sendo cometido, mas eles estão ali praticando algo que não é da vontade de Deus, porque eles se sentem seguros. Então eles olham, vê, não há ninguém me olhando, eles fazem e acham assim que estão protegidos e que ninguém viu, mas Deus estava ali, o tempo olhando, a todo tempo olhando. E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que nós cometemos, tantos deslizes, quantos maridos, né, não traz suas esposas às escondidas, que olham para o lado e para o outro, não veem pessoas conhecidas, né? Vê pessoas, mas não vê pessoas conhecidas do seu meio social, e diz, não, esse ambiente é seguro, então ele comete o adultério, mas Deus está vendo. Mas ele se sentiu seguro, ele achava que naquele momento seu pecado estava encoberto, feito Moisés fez. Moisés pegou o cadáver daquele egípcio, após matá-lo, cavou e enterrou, para que ele não fosse mais encontrado e que o seu pecado ali fosse encoberto diante dos homens e ele se safasse por isso, não pagasse pelo erro que cometeu. E olhou ele de um lado para o outro. Quantas vezes nós fazemos isso? Vamos para um lado e para o outro antes de cometermos os nossos pecados, de coisas que só você sabe, só você. Não houve testemunha, não há um homem, não há mulher, não há seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, vendo? Não viram, não há testemunha, mas há um Deus que tudo vê. Ele estava te vendo. Você cometeu tudo diante do olhar de Deus. No instante você pensava estava só. Deus estava vendo o seu pecado, o seu caráter sendo colocado diante de Deus, e você foi achado aprovado. Se ninguém viu, ninguém sabe, né? É o pensamento do homem que cometeu seus deslizes, seus erros. Não viva em função da vigilância dos homens, irmãos. Não viva em função de que serei um homem ou serei uma mulher de Deus diante da população, diante dos olhares das pessoas, né? Vou cuidar da minha reputação, do meu nome a zelar diante dos homens. Não viva com essa bandeira levantada, defendendo só essa bandeira e achando que é o suficiente, entendeu? Porque é o nosso caráter, é o que Deus, o homem de Deus, quando ele é transformado, o caráter de Deus é construído dentro dele e ele defende aquilo de uma maneira inabalável diante do Senhor. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele irá de vós. Estou dizendo que você não vai pensar em cometer tal deslize, mas você tem uma escolha. Você pode escolher, decidir não fazer. Você pode decidir manter o seu caráter, sabe, intacto. Pode decidir escolher ser aprovado, Senhor. Caráter tem a ver com valores, irmãos. Valores que cultivamos no íntimo da gente. O caráter define o homem. O caráter define eu e você. E é esse caráter que Deus tem olhado todo o tempo. Sabe? Deus quer adoradores de verdade. Quer homens e mulheres ligados em sua obra. Deus quer pessoas que estejam dispostos realmente a lutar por um ideal maior, salvar vidas, falar do Evangelho, falar do nome de Cristo Jesus. Deus quer construir caráter, sabe? Pessoas realmente que refletem a imagem de Jesus.
a todo tempo. Se o homem deixar de praticar o mal, porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter. Então, se você está diante das pessoas e você deixa de praticar o mal, não é porque você é bom, não. É porque você está protegendo a sua reputação. Quer que as pessoas olhem para você naquele momento, pense que você é, então você está lutando por ela, pela sua reputação. É o mais importante. Se você deixa de praticar o mal porque está sendo vigiado, há pessoas, né? Não está preocupado com o caráter, reputação. E nós precisamos se preocupar com nossa reputação. Nosso caráter, ele define o homem. Então, o caráter do caráter, seu caráter realmente é o caráter do homem de Deus. A gente vê quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa. Vê o caráter dessa mulher? O caráter dessa mulher, ela transborda. O caráter dessa mulher, a mulher virtuosa, tão inabalável, que ela tem realmente a postura de uma serva de Deus, e seu marido, a Bíblia fala, ele é bem visto onde passa. Tudo que ela faz é perfeito, sabe? Essa mulher, ela não é a mulher tola, é uma mulher sábia, mulher que escolheu cuidar do seu caráter, cuidar em ser uma serva de Deus. Ela está ali cuidando de ser o que Deus espera dela. Deus espera de mim e de você, irmão. Deus espera que eu e você tenhamos um caráter a ponto de Deus, sabe, falar como falou a Satanás quando Satanás foi falar da vida de Jó. Ele disse: olha, tu viste meu servo Jó, fiel, reto. O caráter de Jó, o caráter falou dele. Será que o seu? Será que quando por fala de você, fala, olha, esse minha serva Ana, servo Ju, sabe? É o caráter. José mostrou isso. Em Gênesis 39, fala sobre a passagem de José na casa de Potifar. Quando a esposa de Potifar, José era tipo um mordomo ali, ele era quem tomava conta de tudo na casa de Potifar. Tudo estava abaixo das ordens de José. E José ali foi tentado com o adultério. Potifar deitar com ele. Mas a Bíblia fala que ele, diante das investidas dessa mulher, a Bíblia fala que ele, por muitas vezes, se esquivou e evitava ficar perto dela. Gênesis 39, eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês. Capítulo 7 em diante. E pôs sobre as ombreiras, cadê? Êxodo e de Gênesis. O vivo é assim mesmo, né? Vai ano apertando. Gênesis 39, versículo 7 em diante. E aconteceu depois disso que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: dorme comigo? E ele não quis, e disse à mulher de seu senhor: Ei aqui que meu senhor não se preocupa comigo das posses da sua casa, e pôs em minha mão tudo o que tem. Nesta casa não há outro maior que eu, e nada
me recusou, a não ser a ti. Porquanto você é sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? E foi que falando ela com José cada dia, não escutando-a, ele para deitar-se ao lado dela, para estar com ela. Veja que todo dia ela tentava esse homem. Todo dia ele passava por essa provação. Tá vendo? E ele sempre a evitando. Sempre a evitando. E no versículo 11 diz: E aconteceu que entrou ele um dia em casa para fazer seu ofício, e não havia ninguém. Sempre há um dia que não há ninguém olhando. E aconteceu com José. Nesse dia não havia ninguém na casa, ali em casa. E ela o agarrou por suas roupas, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou suas roupas na sua mão e fugiu e saiu fora. Questão da escolha, né? José, ele tinha tudo para cometer o pecado, para cometer o adultério. Aí você vê que a narrativa dele, ele dizendo, ele exalta a postura do seu senhor, né, de Potifar, por ter confiado nele e tudo mais. Entendeu? Mas não foi por Potifar que ele não cometeu o adultério. Não foi por Potifar. Fala, Potifar confiou tudo em mim. Só em você tocaria. Mas ele diz, no versículo 9: como, pois, faria eu este grande mal? E pecaria contra Deus. A preocupação dele era seu caráter diante de Cristo. Como o Senhor me olhará? Como Deus olhará para mim depois disso? Quem serei eu diante da face do Senhor? Essa era a preocupação de José naquele momento. No momento em que ele estava só. E naquele dia, sozinho, a mulher o agarrou. E a postura de José foi o rei dela. Fugir. Sabe? Fugiu da presença. A Bíblia nos fala sobre isso. Fugir do diabo. Né? Existir a tentação e o diabo fugirá de vós. Sabe? Muitas vezes nós temos a oportunidade de não entrarmos numa página do YouTube e assistir algo que não agrada a Deus. E o Espírito Santo fala e diz: olha, faz isso não, é pecado, Deus não vai se agradar. Você vai lá, escolhe denegrir o caráter. Muitas vezes você vê uma mulher bonita passar. Se eu digo aos homens casados, né? E você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém. Você, então, naquele momento, você esconde a sua aliança e você se passa por um rapaz solteiro e você corre atrás. Mas antes disso, o Espírito Santo tem dito: olha, faz isso não. Faz isso não. Você agrada, mas você decide fazer. Você escolhe denegrir o caráter dele. José evitou se deitar com ela. Mostra a integridade diante de Deus. Você tem que ser íntegro diante de Deus. Ele evitava ficar perto dela. Por quê? Porque ele, todo dia quando ele vinha, a Bíblia fala, né, que toda vez, no versículo 10, e foi que falando ela com José, cada dia, foi um dia só. Tentou muito. Entendeu? Ela tentava ele. Mas ele evitava ficar perto dela. Por que isso? Ele reconhecia a sua fraqueza. Somos fracos. Somos sujeitos ao fracasso, quedas. Mas nós temos o direito de criar um caráter que Deus se agrade.
olhe para mim, para você, que nós possamos achar-se diante dele aprovado diante dele. José fugia, não porque tinha medo, porque tinha medo do julgamento de Deus. José disse, né? Como poderia eu então cometer algo tão perverso contra Deus? A lição é, não importa se há ou não testemunhas, irmãos. Não importa se há ou não testemunhas humanas. Os olhos de Deus estão sobre nós a todo tempo. Deixe de pensar que você está só. O anjo que acampa ao seu redor, te livra, está todo tempo ali te protegendo. Você diante dele, cometendo tais abominações. Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando aos os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os contemplando os maus. O Deus, veja só, é quando Eva e Adão, quando Eva e Adão pecaram no paraíso, se esconderam. Mas o Deus que tudo já sabia. Já estava procurando. Sabia. Quando Moisés olhou para os lados, ele pensou, estava só. Mas o Deus estava contemplando aquele momento. Quando Davi tomou a mulher de Urias, Betseba, pensou que não estava vendo. Mas Deus estava. E o seu pecado foi descoberto. Quando você pensa que está só, o Deus que tu... E Davi diz, meu pecado está sempre... Ele não conseguiu dar seu pecado diante dele. Ele cometia e o pecado consumia. E o consumia. Então, irmãos, veja só, Mateus 10:12 diz, portanto, não os temais, pois nada há encoberto, nada há encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto, que venha. Moisés enterrou o soldado, mas foram lá, desenterraram, mostraram a prova. Davi cometeu adultério com Betseba e achou tinha se safado. Fizeram até uma tal purificação nas águas, se limparem, e achou que o pecado não seria descoberto. Mas ela estava grávida, o pecado veio à tona. Se meu pecado, se o seu pecado, e muitas vezes são descobertos, né? Muitas vezes o pecado do homem é descoberto. Traições, às vezes, chega um momento. Muitos filhos, pais, mães, mexendo no celular, fazendo coisas que Deus não agrada. Alguns momentos são descobertos. E a vergonha bate diante de Deus naquele momento. Sabe onde se esconder. Fratores da lei, fratores da palavra do Senhor. Quantas pessoas têm se preocupado com a reputação e têm esquecido o caráter cristão? Quantas pessoas têm cometido esse erro e têm se distanciado de Deus? Pessoas que diante da multidão, são homens com suas reputações tocáveis. Palavra. Mas vive de forma teatral diante das pessoas.
mas tem um desvio de conduta quando está só, e um desvio de caráter quando estão sós. Que Deus, nesta noite, possa ter falado ao seu coração e que você possa se lembrar que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser conhecido. Deus tem visto tudo. Deus tem visto o teu comportamento. Deus tem visto que homem e que mulher de Deus você tem se transformado. E por mais que você tenha dito glória a Deus e aleluia, e cante os louvores maravilhosos, e fale da palavra de Deus com uma desenvoltura imensa, Deus tem visto o teu comportamento. Quando você pensa. E você possa guardar isso no seu coração. Você possa, sabe, se você se encontra entre essas pessoas, desvios de caráter cristão, e que você tem cometido algo que Deus não tem se agradado, e o Senhor tem visto e tem, sabe, ficado triste com sua maneira, ainda há tempo de perdão. Eu falo isso porque eu tenho visto as pessoas morrerem. Sabe? Perdi o meu sobrinho agora, jovem. Glória a Deus, ele era um menino crente, né? Tá melhor que eu e você. Mas, sabe, já imaginou se a vida por um instante, acabou. Nada, saudável. Vem perder a sua vida. Será que você vai ser, diante de Deus, aprovado? Será que quando você chegar ali diante do tribunal de Deus, será que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, olha, Maria, que bom, foi aprovado, entre para o gozo de Deus eterno? Ou será que Deus vai olhar para você e dizer, olha, muito, você não foi aprovado não, apartai-vos de mim? Conheço vocês. Vocês nunca tiveram o caráter do meu filho. Deus espera muito mais de mim. Deus espera muito mais, muito, irmãos. Você tem se esforçado para ser um crente valoroso diante de Deus. Eu digo a você, se esforce mais. E se você caiu, não tenha vergonha de dizer, olha, Senhor, eu me arrependo do erro que cometi. Senhor, eu sou falho. Meu caráter está precisando ser reconstruído por ti, Senhor. Não tenha medo disso. Sabe? Está ali. A Bíblia fala que ele repreende aquele a quem ama. Então, se essa palavra ela veio como uma repreensão para você, glória a Deus. É Deus te amando, é Deus te dando a oportunidade de você se consertar. Agora, se você olhou para você e disse, poxa vida, glória a Deus, o meu caráter tem sido inabalável, eu tenho lutado, eu tenho conseguido, eu tenho vencido. Para você, continue a vigiar, continue a se preocupar com o seu caráter diante de Deus, como Deus vai olhar para você. Porque nós necessitamos de Deus. E necessitamos dessa aprovação de Deus. Nós necessitamos. Então Paulo, ele quando diz ali assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo está dizendo, olha, toma cuidado. Toma cuidado. Não deixa que Deus te reprove, não. Sabe? Não deixa que Deus olhe para você e não se agrade do seu comportamento. Agrada a Deus. A Bíblia fala que é necessário que nós o adoremos em espírito e verdade. Sabe? Verdade. Olhar para você. Realmente, verdadeiro adorador. Eu agradeço a oportunidade nesta noite de poder ter trazido essa palavra e que Deus possa ter falado grandiosamente ao seu coração. E nesse momento nós iremos ouvir o nosso irmão Silvio irá louvar ao Senhor. Glória a Deus.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais questão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que letra maravilhosa, né? Esse hino. Eu chamo você a achar sua cabeça nesse momento e agradecer a Deus por esses momentos, né? Glória a Deus, para que Deus crie um novo caráter em seu coração, para que Deus mude a tua sorte, assim como Davi, né? Que Davi, quando pecou, Betseba, e veio o profeta dizendo a ele, né? Olha, este homem mau é você, Davi. Davi se lançou ao chão e diz a palavra do Senhor, que ele diz: só Deus não retira de mim o Santo Espírito. Que o Senhor possa não tirar o Santo Espírito dele de nós. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai querido, por tudo que vivemos aqui neste momento. Ó Pai amado, pedimos perdão por nossas falhas e fraquezas, Senhor. Pedimos, ó Deus maravilhoso, que o Senhor crie em nós, Pai querido, um caráter, Pai amado, de Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, cuidar de nossa reputação como homens, mas também cuidar do nosso caráter diante de Ti. Que o Senhor possa olhar, meu Pai amado, para cada um de nós e para que nós possamos nos achar aprovado diante de Ti, Senhor. Esse é o nosso querer, Pai querido, é o que mais nós desejamos, é que o Senhor aprove a nossa vida, que o Senhor aprove o nosso comportamento, que o Senhor aprove, Pai querido, o homem cristão que o Senhor espera que nós sejamos, Senhor amado. Ó Deus, Pai amado, faz a Tua grande obra em nossas vidas, Pai querido, assim como o oleiro quebra no Senhor e faz-nos de novo, Pai amado, para que nós possamos realmente vir a ser sal e luz do mundo, Pai amado.
que nós possamos realmente refletir a imagem de Cristo Jesus. Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, por todas as famílias, Senhor, onde chegar essa palavra, que essa palavra possa ser transformadora na vida dessas pessoas. E assim eu te louvo, eu te agradeço, e toda a minha oração, todo o meu pedido é no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.